Tudo bem, alunos? Então vamos iniciar os conteúdos do segundo bimestre. Então vamos lá. Nós trataremos de matrizes, que está da página 62 até a 79 e da página 85 até a página 93 do nosso livro didático. Determinantes está na página 80 até 84. E sistemas lineares está da página 95 até a 117. Isso tudo do nosso livro didático. Todos têm o livro, então tem como fazer um bom acompanhamento, ok? Então vamos lá. No primeiro tópico que nós veremos, tá? Seria matrizes, né? Então vamos já iniciar falando o seguinte. Nós vamos estudar matrizes. Como eu disse, todos vocês vão estar estudando pelo livro didático. Nas páginas iniciais deste conteúdo, tem a parte histórica de como as matrizes surgiram. Não deixem de ler. A matemática faz parte da nossa história, a história do ser humano. Então é importante a gente fazer essas leituras para termos um conhecimento geral mais amplo, e daí o cidadão ter uma informação melhor, e é o que vocês precisam fazer. Então vamos lá. Então vamos fazer assim. O que é matriz? Então matriz é isso aqui, gente, ó. Definição de matrizes. Matriz é uma tabela em que o que aparece dentro dela são o que nós chamamos de elementos. E esses elementos, o que são? São números reais. Então, se eu tiver uma tabela qualquer, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Coloquei aqui alguns números, tá? Que são números reais. Na nossa linguagem matemática, do jeito que está aqui, não tem significado. Porém, se eu fizer isto aqui, ó, esses dois colchetes, em qualquer parte do mundo, isto que até então não tinha nenhum significado matemático, passa a ter. E esse sentido qual é? De matrizes. Então, matriz é uma tabela de números reais que são representados ou por esses dois colchetes e os elementos lá dentro, ou outra representação desta mesma forma, tá? Em que nós vamos entender que isto aqui trata-se de matriz. Então vamos lá. O que é a matriz? De acordo com a definição que está no livro, lá diz: matriz é uma tabela no formato retangular. Por enquanto, fiquemos com essa mensagem de retangular. Então, uma matriz é uma tabela retangular em que lá dentro aparecem elementos que são números reais. Então, aqui vocês veem que 3, o 2, o 0, o 1, menos 1, são números inteiros. Mas aparece aqui um número que não é inteiro. Ele é irracional, ou seja, é um elemento cujo conjunto a que ele pertence são os irracionais. Bom, então vamos lá. E dentro dessa definição de matriz, é uma tabela em que esses números, os elementos, estão dispostos, estão colocados em uma certa quantidade de linhas. Então, linhas, na verdade, você associa o quê? A linha do caderno. Uma linha horizontal. E também estão dispostos em um determinado número de colunas. Coluna você associa ao quê? A um pilar de um prédio, de uma construção. Posição vertical. Então, duas coisas não podem ser confundidas. O elemento, então, vai estar pertencendo a uma linha e a uma determinada coluna. Então, vamos lá. Se eu colocar desta forma aqui, ó, esse número 3 aqui, qual seria a posição dele? A posição dele seria linha 1, primeira linha, e
primeira coluna, bem fácil de ser localizado. Se eu quisesse saber esse 2, ora, ele está na primeira linha, na segunda coluna, e assim por diante. Então, para nós localizarmos um elemento de uma matriz dentro dela, basta falar o quê? A linha em que esse elemento, a qual linha ele pertence e a qual coluna. Então, como nós fazemos? Então, o número 3, como é que eu identifico? Ele é um elemento que está na primeira linha e primeira coluna. Uma coisa que não pode ser esquecida. Sempre o que nós falamos primeiro é o número da linha e, posteriormente, a coluna. Não pode inverter. Se inverter, você simplesmente está mudando a posição desse número na nossa matriz. Então, até aqui, ficou claro, né? Nós podemos classificar uma matriz sem grandes problemas, tá? Uma matriz é uma tabela composta por elementos que são números reais, em que estão dispostos em um certo número de linhas e um certo número de colunas. Neste caso aqui, como que nós chamaríamos essa matriz? Essa matriz seria o quê? Uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. E daí sair o nome. Esta é uma matriz 2 por 3. Pronto, acabou. Definimos o que é matriz e agora nós podemos seguir em frente. Outro detalhe. Quantos elementos tem aqui dentro desta nossa matriz que nos está servindo como exemplo? São 6 elementos, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam que interessante, são 6 elementos, eu precisaria contá-los? Claro, é possível contá-los, mas sem contá-los eu já poderia dizer que são 6, desde que eu fizesse a seguinte interpretação. Ela não é uma matriz 2 por 3? Então, 2 vezes 3 é igual a quanto? 6. Então, para saber o número de elementos de uma matriz, basta multiplicar o número de linhas que ela tem pelo número de colunas. Ok, pessoal? Faremos um vídeo na sequência.